Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é mais uma vez o professor Albino Chegança Júnior e sejam muito bem-vindos ao meu canal e a esta videoaula. A aula essa aqui, como vocês podem ver aqui na capa do slide, vai abordar os oceanos, tá? Os oceanos que o estudante tem que compreender que eles ocupam grande parte da superfície do planeta, tá? Cerca de 70% da superfície da Terra, beleza? E por conta disso, eles possuem uma enorme importância para nós humanos, tá? Lembrando que, obviamente, nós humanos vivemos nos continentes, tá? A ação humana se faz presente de forma muito mais acentuada nos continentes, só que, como vocês sabem muito bem, as coisas no planeta Terra se relacionam entre si, tá? Os aspectos físicos influenciam a vida humana e nós humanos também influenciamos os aspectos físicos do planeta. Então, não tem como a gente falar em vida humana sem citar, obviamente, a importância dos oceanos. Tudo bem? Então, vocês têm que ter isso em mente, tá? Oceanos esses que a gente pode dizer que são os maiores corpos de água que existem na Terra. Então, quando a gente fala em corpo de água, a gente está falando em oceano, em rios, lagos, golfos, baías, tá? E dentre todos esses nomes, os maiores são os oceanos. Então, a gente tem que ter isso em mente, tá? Oceanos, cerca de 70% da superfície do planeta Terra. Tudo bem? Muito bem. Então, aquilo que eu acabei de falar para vocês, que vou só reforçando a mensagem, os oceanos são as maiores extensões de água do planeta Terra. Eles cobrem cerca de 70% da superfície e correspondem a 97% do conjunto total de águas, que a gente chama do quê? Hidrosfera. Tudo bem? Então não se esqueçam dessa informação bem básica, tá? Que nos diz bastante sobre a importância dos oceanos, tá? Já que nós, habitantes da Terra, temos que ter essa noção que os oceanos cobrem quanto? Cerca de 70% da superfície, tá? E eles correspondem a 97% da hidrosfera, ou seja, os oceanos possuem um enorme valor para a vida aqui na Terra, tá? Especificamente no caso, na vida humana. Então, não subestimem jamais a importância dos oceanos para o nosso planeta e para a nossa vida. Tudo bem? Prosseguindo então, falando em valor, eu dividi, né, essa questão em dois, tá? Em duas, melhor dizendo. A primeira diz respeito ao valor ambiental, tá? Já que os oceanos, eles cobrem grande parte da superfície do planeta e nessa parte muitas vidas existem, tá? Aqui no caso a gente pode citar que existem cerca de 230 mil espécies de animais. Muita, mas muita coisa, tá? Dentre essas espécies, a gente está falando de espécies de peixes, crustáceos, moluscos e também de mamíferos. Tá? Muita vida ocorre nos oceanos, tá? A gente está falando em animais, a gente está falando em fauna, só que os oceanos também são fundamentais quando a gente fala em flora, tá? Especificamente quando a gente fala em algas, tá? Já que as algas são importantes por quê? Porque elas são responsáveis pela produção de 54% do oxigênio do nosso planeta, tá? Por conta disso, aqui diz o texto, os oceanos são considerados como os verdadeiros pulmões da Terra. Tudo bem? Isso aqui é uma informação que contradiz o senso comum, tá? Infelizmente, muita gente diz o quê? Principalmente aqui no Brasil. Muitas pessoas falam que o pulmão da Terra é a floresta amazônica, tá? Depois desta aula, vocês não vão mais repetir
esse clichê errôneo. Tá? Os verdadeiros pulmões da Terra são os oceanos por conta das algas. Tá? Então, não se esqueçam dessa informação. E por fim, para finalizar a aula de hoje, a gente também tem que citar o enorme valor econômico dos oceanos, tá? Já que nos oceanos diversas atividades são realizadas. A gente pode citar a pesca, tá? E também a extração de petróleo, tá? Então, boa parte da pesca e da extração de petróleo que ocorre no planeta ocorre nos oceanos, tá? Então, não se esqueçam disso. Quando a gente fala em pesca e extração de petróleo, a gente está falando do primeiro setor da economia, tudo bem? Só que os oceanos também são muito importantes para as trocas comerciais, quando a gente fala em comércio, tá? E também são importantes quando a gente fala em viagens, quando a gente fala em turismo, aquilo que eu coloquei aqui no segundo ponto. Também são importantes para a troca comercial entre continentes e países através dos navios. E são igualmente importantes para o turismo por conta das viagens de cruzeiros. Tá? Então, através dos oceanos, o ser humano conseguiu, tá, fazer mais trocas comerciais, tá, entre os países, entre os continentes, e também possibilitou que o ser humano viajasse mais também. Tá? Então, quando a gente fala em viagem, quando a gente fala em troca comercial, a gente está falando do que? Do processo de globalização. Então, os oceanos com seus navios, eles foram muito importantes e ainda são quando a gente fala na globalização, tá? Globalização que tem a ver com essa ideia de um mundo menor e mais conectado, tá? Muitos produtos chegam no Brasil através dos oceanos. Da mesma forma, o Brasil exporta muitos produtos através dos oceanos também. Então, o mundo está conectado muito por conta dos oceanos, tá? Isso que ocorre principalmente a partir do século XV, século XVI, tá? Época das grandes navegações. Tá? Então, não se esqueçam desse valor econômico e também a gente pode citar especificamente do seu valor quando a gente fala em globalização. Tudo bem? Bom, então, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham entendido o que é o oceano e qual é a importância tanto do ponto de vista ambiental como também do ponto de vista econômico. Tudo bem? Então, desejo bons estudos a todos e tchau, tchau.